Olá família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa, hoje é dia 6 de janeiro de 2023, 16 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Nós vamos para uma notícia agora da revista Oeste, pela redação Oeste, dia 6 de janeiro às 7 horas e 45 minutos, no dia de hoje. Diz assim: ministra do Esporte defende incluir atletas trans em disputas. Abre aspas. Ciência. Ana Muser diz que sua missão é atentar aos mais necessitados. Para o pessoal aqui do YouTube do Rumble, vou transicionar para vocês para a gente ler a notícia. Bora lá. Essa é a ministra do Esporte, Ana Muser, uma atleta. E durante a entrevista coletiva, falando aí sobre a morte do Pelé, nessa foto do Tom Molina para o Estadão Conteúdo. Vamos à notícia. A ministra do Esporte, Ana Muser, defendeu incluir atletas trans em disputas. Embora Ana não tenha citado a modalidade feminina, é nela que esse público deseja entrar. Há muita polêmica sobre a questão, visto que os trans acabam ganhando as medalhas de ouro em competições contra mulheres biológicas. Por que será, né? Abre aspas. Temos de tratar os trans com todo respeito e condições de inclusão, fecha aspas, disse Ana em entrevista ao site Poder 360, publicada nesta sexta-feira, dia 6. Abre aspas. Já avançamos muito nesses parâmetros com algumas experimentações, porque algumas federações têm mais liberdade em alguns lugares do mundo. Precisamos dar o tratamento mais cidadão e civilizatório a essas pessoas, fecha aspas. Ana não nega haver uma discussão ideológica e muito barulho em torno do tema, mas pondera ser preciso ter todo cuidado para respeitar os direitos estabelecidos e acompanhar os avanços que a ciência faz em torno do tema. Que avanço, Ana? Que avanço, bebê? Como que você pega o boxeador, por exemplo, o Mayweather, talvez o cara mais perigoso do boxe hoje, e você coloca para lutar, por exemplo, numa categoria de mulheres, quem você acha que leva essa? Que loucura! Vou imaginar por uma situação hipotética, ele decide se denominar que ele não é mais, não se vê como homem, e aí ele decide se ver como uma mulher agora, faz todos os pontos, né, corretos ali para se transformar em trans. E aí, você coloca um cara desse, da periculosidade que ele tem. Quando eu falo de perigo, não para a sociedade, mas na categoria dele. Ele é absurdo, né? Muito bom. E aí? Que loucura! Que loucura! Que ciência! Avanços que a ciência faz em torno do tema. É uma loucura, cara. Segundo a ministra, há parâmetros que estão sendo avaliados e testados na prática, como o tempo de transição e nível de hormônios. Ana revelou que a missão dada pelo presidente Lula é a de transformar o esporte no mecanismo que atenta aos mais necessitados. Olha, eu entendo. Olha, na boa, sabe? Que realmente eles precisam ter espaço, sim. Mas como que você coloca os caras para competir com as mulheres? Ana, deixa eu ver o que a Ana... Se eu não me engano, a Ana Muser ela era do vôlei, não é? Ana Muser Esporte. Vamos ver. Se eu não me engano... Eu não me recordo agora qual esporte que ela jogava. Deixa eu me ver aqui para não falar besteira para vocês. Medalhista olímpica, ex-atleta de vôlei, empreendedora social. Maravilha. Imagina se nós pegássemos a Ana Muser para jogar contra os guris. Colocássemos os guris para jogar contra elas. Como seria isso? Seria um massacre. Se estivermos falando de alto nível. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, um time de futebol, por exemplo, vamos pegar um time mais ou menos aí. Sei lá, vamos pegar um time de futebol, um país, vamos pegar, sei lá, a Bélgica, o time belga para jogar futebol. Se colocarmos contra as mulheres, como que será que vai ser?
Tô dizendo que os homens são melhores do que as mulheres, mas é questão de anatomia, questão de força. É assustador. Então, assim, quando você pega um ministério para lacrar, dizendo que é ciência, que ciência, bem? Não é à toa que os homens e mulheres têm biomecânicas diferentes comparado um ao outro. Carga óssea diferente um do outro. Então, aí você pega um trans e coloca para concorrer com uma mulher. Onde tá a parte justa nesse rolê? Eu não consigo entender. Assim, não tem nem muito o que discutir, não tem muito o que falar, né? E aí o que a gente pega no final do parágrafo dessa notícia da revista Oeste é mais necessitados. Vou ler o último parágrafo para vocês. Segundo a ministra, há parâmetros que estão sendo avaliados e testados na prática, como tempo de transição e nível de hormônios. Ana revelou que a missão dada pelo presidente Lula é a de transformar o esporte num mecanismo que atenta aos mais necessitados. É um circo dos horrores. Esses ministros, eu vou te contar, cara. É absurdo o nível deles. A forma de pensamento. Essa ideologia é insana. É insana. Eu acho que todo mundo tem direito. Mas se a pessoa ela faz uma escolha. Igual, por exemplo, você pega uma mulher que não se vê como mulher, mas sim como homem. Você vai colocar ela na categoria dos meninos? O que ela vai conseguir? Não vai conseguir nada, cara. Que absurdo. Né? É um papo estranho, infelizmente vai acabar passando isso aí, porque o povo, infelizmente, não tá se preocupando com essas coisas. Infelizmente. Quem sou eu pra julgar, quem sou eu pra dar minha opinião? Mas é injusto. Mega injusto. Mega injusto com quem treina. Você pega, por exemplo, no caso do jiu-jitsu, que é um esporte mais de contato, né? Que não tem muita questão de força, mas se você pega duas pessoas treinadas no mesmo peso, treinados com a mesma faixa, com o mesmo ensino, é óbvio que os meninos vão ter uma certa vantagem pela questão da força. Do judô, a mesma coisa. Fora outros esportes, como você tem boxe, MMA, entre outras. Você pega, por exemplo, um Anderson Silva e coloca pra lutar com uma Honda, né? Você pega o John Jones e põe pra lutar com a Cyborg. Vai dar uma boa luta? Vai, mas você colocaria em quem as chances aí, as apostas? Né? Então, assim, eu posso tá sendo polêmico na minha opinião, mas é só uma questão para gerar uma reflexão para vocês. E aí? Que loucura, né? Que loucura que esses ministérios, com esses ministros desse governo, tá se transformando. É extremamente assustador, sabe? Extremamente assustador. Eu não sei o que falar para vocês. É difícil, cara. É difícil analisar tudo isso. Não é brinquedo, não.